Você tá cansado de ser CLT ou tá desempregado? O dinheiro tá curto e as contas não param de chegar? Chega de perder tempo com golpes. O que você precisa é de um método simples, prático, algo que você compreenda, algo que você absorva e execute para conseguir fazer uma renda extra. Clique no link da descrição e saiba mais sobre esse método para você fazer renda extra na prática. Que são vários graus e tal. E tem alguém que vai te dando ordem. A primeira vez você hesita e é super fraquinho e tal, mas você fica todo, mas eu vou machucar ele, eu vou não sei o quê. Quando chega na quinta ordem, você já tá quase para matar a pessoa. Sim. Mas você obedece automaticamente. Mas eu não lembro se nesse experimento o líder ele não dava uma justificativa. Ah, não, pode fazer. Sim, porque ele esse ia convencendo a pessoa. Então. Tinha toda uma jogada mental, mas a pessoa sabia que tava machucando, uma pessoa tava vendo aquilo ali acontecer. Então. Mas na cabeça dela, ela tava fazendo uma coisa moral. Mas não era. Exatamente. Né? E porque esse é o nada jogo, que né? envolve, mas nada que envolve a morte, nem que seja, sei lá, do pior ser humano do mundo, pode ser considerado, né, uma coisa bacana. Sim, mas eu tô falando assim do ponto E o cara ia lá e apertava o cara botão. tá numa hipnose porque um líder conseguiu hipnotizar o cara. E na verdade Hitler era muito bom em fazer isso. Não, já leu aquele Hitler, livro Ele Está de Volta? Já viu esse filme? Tem um livro também desse filme. Ele Está de Volta. É um pesquisador, eu acho que ele conhecia muito sobre a biografia do Hitler e como ele se comunicava e o carisma que ele tinha. Ele estudou tudo isso e criou um livro como se ele tivesse voltado agora. Ah, e eu acho que tem também uma série, não tem? Tem um filme. Um filme? Alguma coisa assim? Que é como se eles tivessem vencido. Não, ele acorda. O Hitler acorda. Ah, tá. Esse filme saiu, acho que na Netflix. E aí ele levanta e começa a agir. E ele começa a dizer que ele é Hitler e meio que ele aparece num programa de televisão. Eu conheço o filme. Mas todas as características ali, foi um pesquisador. Nossa, o ator foi fantástico, porque assim, perfeito assim, o Hitler. E ele estudou todos os traços do discurso, do carisma e como que ele se comportava pra replicar. E o cara começa a ter de novo a popularidade. Porque ele vai hipnotizando as pessoas, né, com aquele discurso baseado numa moral dele, que não é de verdade. Sim. Entendeu? Esse é o meu ponto, que às vezes tu acha que tá sendo moral, mas tu não tá. Porque tu tá numa hipnose que o cara te convenceu que tu tá sendo moral. Justamente nesse ponto, eu ainda te complemento, porque assim, ele ficava discursando por 5, 6 horas. E as pessoas estavam de pé. E eram assim, você imagina muitas pessoas, assim, muitas, um estádio assim de pessoas. É verdade. E todo mundo hipnotizado. E ele fazia umas pausas dramáticas, assim, que eram únicas. E depois ele falava com aquela paixão, com aquele amor, com aquela... O cara era um mestre na arte de fazer isso. Em qualquer tempo que ele tivesse existido. Hoje eu acho que ele não conseguiria, porque no meio do discurso o cara ia pegar o Instagram e começar a fazer assim. E não ia prestar atenção mais no cara. Meu filho, eu vou te falar Instagram e TikTok. Não ia. Não, mas ele ia fazer um Reels e ele ia bombar no Instagram. Ele ia fazer o quê? Como é que tu acha que ele ia fazer hoje? Hoje, ele simplesmente ia pegar, pessoas iam começar a desaparecer, ele ia inventar algum esquema alienígena que estavam sendo roubados. Ele já tinha essa mania de dizer que ele tinha um ET. Ah, eu não sabia disso. Ele tinha um ET, ele tinha uma nave espacial, ele tinha um sino que tinha um não sei o que lá. Ele ia dar um jeito, ele ia dar um nó em pingo d'água e ele ia inventar que tinha uma força, ou ele ia dizer que foram os americanos que estavam roubando as pessoas daqui. E na verdade as pessoas estavam morrendo de Covid. E aí ele ia dizer que não existe mais Covid. Esse exame que foi feito aqui, que todos nós fomos testados antes de entrar aqui, ele ia saber quem estava contaminado, quem não estava, ia colocar dentro, sei lá, de um submarino, afundar aquelas pessoas. Acabou a Covid aqui. Acabou. Agora, isso é um problema americano. Os americanos estão com Covid, estamos fechando as fronteiras, vamos fazer muro em volta de tudo. Build a wall. Acabou isso. Nós somos os únicos que somos saudáveis. Arianos e sem Covid. Tu acha que ele ia usar Covid pra criar o quarto Se ele Reich? estivesse hoje aqui, certeza. Certeza. O cara conseguiu fazer esses campos de concentração e ninguém sabia que existia. Poucas pessoas sabiam. Ele escondeu isso. Você acha que ele não conseguiria dar fim numa galera com Covid? Cara, isso é mole pro cara. Gente, não menospreza a inteligência desse moço. Não dá. Mas o meu ponto é que eu não sei se as pessoas iam prestar tanta atenção nele pela quantidade de rede social que a gente tem hoje. Você esqueceu o Enéas? Como assim? Você sabe quem é o Enéas? Sim, mas o Enéas não tinha rede social. Não, Enéas era uma pessoa muito boa. Mas você, naquela época que o Enéas falava... eu achava interessante, porque era engraçado. Você esqueceu ele? Ele morreu. Sim, entendi o teu ponto, entendi. Entendeu? Naquela época não tinha também rede social. Então, hoje, com rede social, acho que as pessoas iam se dispersar mais, entendeu? Eu não acho. Eu acho que ele ia viralizar.
Tem esse ponto também que eu fico pensando. O cara que fala 5 horas, ele ia começar como um meme no TikTok. Ele ia fazer um podcast. Né? Também, pode ser. Vai ficar rico. Mas, imagina, só. Qual é o convidado? Ninguém. Eu faço podcast sozinho. Eu falo aqui 15 horas. E eu não preciso de ninguém. De retenção tipo em alta, né? E depois, quando chegasse, ia estar um povo lá fora com presente, carro, dinheiro. Patrocinador é pros fracos. O cara ia ter muito mais coisa. Diz que as pessoas desmaiavam quando tocavam nele, né? Desmaiavam. Ele curava, porque ele tinha uma postura como se fosse assim: eu sou virgem, puro. Eu não ando com mulheres, eu não ando com homens, eu sou um Cristo, quase um Cristo mesmo. Eles tinham uma expressão de Cristo cósmico. Que ele era mesmo um Messias. Sem trocadilho. Apesar de cair muito bem, mas enfim. Metade da audiência ficou brava agora. Não, sem problema. Aqui a gente conhece o caminho do meio, né? Bora conversar. Mas também, paciência, foda-se também. Então, aí, o que acontece? Até me perdi. Nossa, eu tô com o coração apertado por isso. Ele não era o Messias. E aí, o que acontece? Ele dizia que era um Ele dizia que era um. Ele dizia que era um Cristo. E a galera da SS, que era enfim, era a cúpula dele. Aí isso aí, né, daria aí vários assuntos aí da Sociedade do Vril e tal. Se era um grupo só da cavalaria ou se era também um culto, né? Eu tenho 2 versões disso. Mas... sendo mesmo só, né, uma cavalaria, ele só a guarda do Hitler, você para e pensa, o cara tinha sim um poder ali, as pessoas acreditavam que o Hitler, ele teria a condição de fazer daquelas pessoas de fato elevadas, intelectualmente, fisicamente, de todas as formas. Você tinha pessoas ali deixando tudo aquilo, né, mais bonito, porque tinha os cavaleiros muito bem vestidos. Eles falam os cavaleiros da SS porque tinha como se fosse juntava espada, ganhava o anel da caveira e tudo mais. Era tudo era muito litúrgico. Trás, né? Acho que o Boss fazia os ternos dos caras. E o que acontece? Eles, muito bem alinhados, muito bonitos. Porque ele também não podia ser cavaleiro da SS se você fosse feio. E ele se portava dessa forma. Ninguém nunca pensou, Hitler é gay? Ele não anda com mulher. Tinha Eva Braun, mas ele não fazia sexo com Eva Braun. Ele casou com a Eva Braun 45 minutos. Acho que foi 45 minutos. Antes de morrer, né? Antes de morrer, Na verdade, antes de matar ela, né? Porque eu não acredito que ele morreu no bunker, mas tudo bem. Tu tem uma tese? Tenho. Tem várias. Qual? Deixa quieto. Qual mais forte? Tu acredita que ele não se matou? É que isso aí... é uma história muito grande, cara. Isso aí entra a Rota dos Ratos, entra a fuga pro Vaticano, entra... Putz, eu já arrumei problema com os bolsonaristas. Se eu ainda enfiar o Papa no meio, vai ser difícil. Então não foi o cianeto? Não. Tá. Ele matou mesmo ela, porque ela precisava morrer pra não ser testemunha, mas ele tinha 50 sósias. E ele tinha mais de 50 sósias. Sósias. Pessoas. Ele praticamente que fez isso se tornar mais popular. Depois disso, vários tinham, né? Osama Bin Laden, tinha também como é que era o nome do rapaz também? O Saddam Hussein, tinha um monte de sósia e tal. Isso aí também era coisa dele. Tinha outros aí, né? Tinha. E também tinha os Perón, né? Da Argentina, os Perón. Tá. Que ia lá buscar dinheiro pra fazer cidade na Argentina. Por isso que a maioria acabou pra cá. Eles fugiram? Fugiram pra cá. E incluindo... Tem uma tese. Tu acredita nessa tese? Acredito. Porque ele fugiu pra Argentina? Não acredito que ele fugiu pra Argentina. Eu não sei pra onde ele fugiu. Eu não acredito que ele morreu no bunker, porque o corpo apresentado, eles queriam o corpo. Então foi depois encontrado o local e eles pegaram um crânio. E existe esse crânio até hoje num museu. E há pouco tempo atrás, quando evoluiu um pouco as coisas em questão à genética e tal, eles fizeram um exame nesse crânio e descobriram que era o crânio de uma mulher de 30 a 35 anos. Então não era o crânio dele. Então ou a pessoa deu, sei lá, a pista errada. Por isso que eu não sou tão assim... eu não sou extremista. O cara veio morar aqui e... Não sei se veio. O que eu tenho certeza, alguns a gente tem certeza, porque existe foto, o cara tem uma história, teve casa. Gente, Mengele tava ali, Bertioga, morreu afogado. O desgraçado tava lá, tomando caipirinha, sabe? Água de coco na praia. Então,
Parece que, inclusive, o próprio Mengele atendia vários médicos, vários soldados que fugiram aqui para América do Sul, né? E ele era um médico dessa galera, para essa galera não se pega. Mas não foi assim como... E eles já tinham também uma previsão que aquilo já estava acabando. Então, eles já foram se dispersando, os que tinham rota, né? Os que eram mais importantes tinham alguma rotinha ali de fuga e o ouro que eles tinham guardado na Suíça. Então, a Suíça não era um país neutro, por acaso. Ela sempre foi o banco de todos esses lugares que faziam a guerra. Então, o que eles faziam? Eles não usavam nenhum tipo de moeda, eles só usavam ouro. Então, eles juntavam o ouro de todo mundo, tanto dos alemães como também dos judeus, e de todas as pessoas que eram presas. Só que, normalmente, os judeus tinham muito ouro. Aliança, tudo. E aí, eles mandavam para a Suíça para compactar em barra de ouro para poder fornecer aí toda essa fuga e eles saírem bem. Que eles confiscavam dos judeus, né? Confiscavam tudo. E aí mandavam pra lá. Até a aliança. E aí ficava seguro lá e depois eles não seguiam a vida. Isso aí... Então, seria mais ou menos isso. Agora, eu não acredito que uma pessoa, por exemplo, sei lá, um soldado conseguiu ter toda essa oportunidade de fuga e ele não. Mas ele era mais vigiado. Não, ele tinha um bunker todo dele feito para ele passar aquele período. Não é possível que ele, sendo ele, e tão bem assessorado, que ele tinha as mentes mais inteligentes, tipo, ao redor dele, se você parar para pensar. Esses caras, eles criaram tudo que a gente entende hoje. O que eles não criaram, eles colocaram em prática porque era do Tesla. Era projeto do Tesla, mas ninguém inventou, sei lá, ninguém pensou, vamos fazer um túnel aqui que dá em outro lugar pra você sair aqui em outro canto. Se der merda. Não é? Será que ele de fato achou que não ia dar merda? É muito estranho. Entendi o ponto. Entendeu? Se soldados conseguiram fugir, exatamente. Imagina ele. Esse é o ponto. E outra, eram pessoas que dariam a vida por ele. Eles iam fugir sabendo que o líder tava lá no bunker. Então, assim, eu acho muito furado isso aí. Isso aí, tu concluiu assistindo as coisas que a gente vê? Ou tem livro que fala sobre essas teses alternativas? Tem livros de teses alternativas, mas é aquilo, né? Não dá pra você, por exemplo, pegar... Eu tenho um livro lá em casa que tem uma fotografia do Hitler sem bigode. Mas eu não sei se aquilo é de verdade. Sim. Não menosprezando o autor, nem vou falar qual é. A história parece muito coerente, parece muito ali interessante, mas a gente não pode ter certeza, porque ninguém passou aquela foto, sei lá, num programa, não sabe se é um Photoshop, não dá pra você saber. Então eu não sei se ele conseguiu sair vivo da Alemanha, eu não sei se ele saiu da Alemanha, eu não sei se ele ficou no Vaticano, se ele foi pra... Não sei. Talvez ele morasse... sei lá, no Gonzaga, em Santos. Não sei. Era vizinho ali, ninguém sabia. Morreu bem velhinho. Velhinho e era, sei lá, o senhorzinho que eu ajudava a atravessar a rua ali. Não sei. Pô, já viu aquela série que tem... que o vizinho é o nazista, o Ivan Terrível lá. Mas no final não se sabe se ele era ou não, né? Não ficou Como todos eles, né? Essa história é uma loucura. Né?